Juízes 6, versículo 11 e versículo 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Vamos ler mais uns versículos. Mas Gideão lhe respondeu, olha aqui que é interessante esse versículo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele lhes disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? E olha aqui essa palavra aqui: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Só até aqui. Os irmãos conseguem enxergar isso aí? Tenta se colocar no lugar de Gideão. Tenta você se colocar no lugar de Gideão. Gideão viveu numa época de grande tribulação. Gideão viveu na época de uma geração que eles não estavam como cabeça, mas ele estava como cauda. Ele estava vivendo numa época, que os midianitas, não só os midianitas, mas outros povos também, escravizavam eles de uma forma assustadora. De tal ponto que quando eles plantavam uma lavoura, na época da colheita, esses povos, eles vinham e roubavam toda a sua lavoura. Outros, por maldade, botavam fogo e não deixavam ele escolher nada. De tal ponto que trouxe um desânimo nos israelitas de fazer a sua agricultura, de fazer as suas plantações, e trouxe uma autoestima muito baixo no seu coração. E eles começaram a se ver um povo fracassado, um povo derrotado, um povo sem uma perspectiva de uma melhora ou de uma conquista. Mas Gideão agia diferente. Ele tinha família para cuidar, ele tinha filhos para alimentar, e ele procurava uma estratégia para que a sua família não viesse morrer de fome. Então a estratégia foi: eu vou fazer a minha plantação, e quando estiver perto da colheita, eu vou colher mais cedo, mas eu vou pôr a minha safra aonde espreme uva para fazer vinho. Eu vou pegar todo o meu trigo, eu vou levar eles aonde fabrica vinho, aonde espreme a uva, porque não era a época, e eu vou ali ficar sossegado. Vou esperar eles granar, secar, e depois eu vou ensacar o meu trigo. E assim ele fez. E quando os midianitas vinham para atacar, Gideão já tinha colhido o seu trigo, e o seu trigo estava no lagar, aonde o povo prensava as uvas para fazer o vinho. Então eles nunca imaginavam que tinha trigo aonde exprimia uva. Eles nunca imaginavam isso. E Gideão estava lá todo tranquilo, trabalhando, ensacando o seu trigo. De repente aparece um anjo. Aparece um anjo. Com certeza ele levou um susto. Com certeza ele se assustou por ser pego ali de surpresa. Com certeza ele pensou que poderia ser um midianita. Mas de repente aquele anjo começa a conversar com ele, chama ele de valoroso, chama ele de valente, coloca a autoestima dele lá em cima,
falei que ele é valoroso. O Senhor conseguia ver em Gideão algo que ele não via nele. O Senhor via que Gideão era valoroso, era um homem grande e ia se tornar um grande líder. Ele ia ser um homem muito valente, ele ia ser um homem muito estrategista, e ia ajudar a nação de Israel. O Senhor via isso em Gideão, mas Gideão não conseguia enxergar isso nele. Por quê? Porque ele estava numa época muito difícil, ele foi criado numa época de muita guerra, de muita perseguição, de muito massacre, e para piorar, da família dele, ele era o mais pobre. Da família dele, ele era o menor. Ele era o menor. Quando fala menor, meus irmãos, está falando menor mesmo, não de estatura, mas de aquisição, de poder, de número de filhos. Ele era o menor. E agora o anjo aparece para ele e fala que ele é grande, e que ele vai ser um líder, e que ele vai ser um valente, e que ele vai livrar a nação de Israel. Isso, meus irmãos, foi totalmente oposto do que ele enxergava dele. Era totalmente oposto do que ele enxergava dele. É assim que acontece com muitas pessoas que estão dentro das igrejas. As pessoas olham para si com o olho carnal, com os olhos natural, olha com a lógica somente, e nunca consegue enxergar, vendo ele nas mãos do Senhor, vendo as suas finanças na mão do Senhor, vendo a sua família na mão do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar dessa maneira, porque estamos tão acostumados a viver o natural, a viver com os olhos naturais, meus irmãos, que nós nos limitamos a nós mesmos. Nós nos limitamos. Deus vê algo maior para mim, Deus vê algo maior para você, mas você não consegue ver isso, você não consegue enxergar isso. Então, para que Gideão enxergasse isso, visse isso, o que foi preciso? Deus foi preciso de mandar um anjo conversar com ele. Deus mandou um anjo para conversar com ele, começou a conversar com ele, começou a abrir a mente dele, começou a abrir o entendimento dele, começou a fazer ele enxergar a vida com os olhos espirituais. Fez ele enxergar a vida com os olhos espirituais. É o que eu quero fazer você ver nessa noite. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, você precisa entregar o seu caminho ao Senhor, você precisa entregar todos os seus planos e projetos ao Senhor. Eu acabei de dizer aqui, há poucos minutos atrás, a sua vida espiritual, a sua família e a sua finança. Você tem que entregar na mão do Senhor. Você tem que entregar tudo na mão do Senhor, porque quando tiver tudo na mão do Senhor e você começar a enxergar como Deus vê as coisas, aí então sim, você terá outro tipo de resultado. Você terá outro tipo de resultado. A sua vida será totalmente diferente, como foi com Gideão. E a vida de Gideão, meus irmãos, foi marcada de milagres em milagres. Só para os irmãos observar, uma vez Deus falou com ele, falou assim, reúne o povo para a batalha. E meus irmãos, ele reuniu o povo, e foi uma grande multidão de israelitas para uma batalha. E Deus falou, tem muita gente aí, tem muita gente, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse negócio aí, vamos pegar somente os que estão preparados para a batalha. Resumindo a conversa, daquela multidão, só tinha 300 que estava preparado. Só tinha 300 que estava preparado para a batalha. Como? Como eles poderiam ganhar uma batalha com 300 homens? Como eles poderiam ter uma vitória com 300 homens? Eu quero dizer para você, porque ele aprendeu a entregar a direção da batalha na mão do Senhor. Gideão aprendeu a entregar a direção da sua vida, da nação de Israel,
do exército, das batalhas na mão do Senhor. Deus falou com 300 ele iria ganhar a batalha, ele ganhou a batalha com 300. É praticamente impossível isso acontecer, mas quando a minha vida é direcionada pela mão poderosa do Altíssimo, então eu posso sim acreditar, algo extraordinário vai acontecer na minha vida. Algo extraordinário vai acontecer na minha vida. Meus irmãos, vem dias eu tentando mudar a mente da igreja, a enxergar de forma diferente. Por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir da boca de crentes somente o natural, somente o que os seus olhos natural conseguem enxergar, ou melhor, o que a lógica pode alcançar. Eu estou vendo isso demais acontecer entre a igreja. Quando os irmãos estão conversando, você não vê um irmão ou irmã falando que o impossível vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que o extraordinário vai acontecer. Não, você só vê falar de lógica e do normal, do natural, das coisas difíceis que estamos vivendo. Meus irmãos, eu preciso estimular a minha fé. Eu preciso estimular a minha fé. Você precisa estimular a sua fé. Então eu quero te levar hoje a você enxergar como o Gideão começou a enxergar. Anteriormente ele se viu mais pequeno, ele se viu mais pobre, ele se viu mais fraco. Mas de repente a história mudou. Deus abriu os olhos dele, Deus abriu o entendimento dele, e ele começou a enxergar com os olhos da fé. De repente ele viu realmente que ele era um grande líder, que ele realmente era um grande homem, e que ele era um homem valoroso. Que ele era um homem valoroso. É isso que Deus quer que você vê de você mesmo. É isso que Deus quer que você enxerga de você mesmo. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus deu o brado da vitória, quando Jesus falou, está consumado, meus irmãos, ali Jesus estava rasgando a cédula que você devia, a sua natureza que você estava devendo, né, diante do Senhor. Ali o Senhor Jesus estava rasgando toda a dívida sua, e dali para frente, com a fé em Cristo, com a fé no Senhor, você poderia dizer o impossível, e o impossível vai acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus.